Há um cansaço que não se vai dormindo, um esgotamento que vem de carregar o que nunca foi seu carregar. Essa sensação de que, se você soltar, ainda que seja um pouco, tudo desmorona. Deus conhece exatamente o que você está vivendo. E hoje quer lhe dizer algo que o próprio Jesus pronunciou há mais de 2000 anos, mas que foi preparado especificamente para este momento da sua vida. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11. O que você vai ouvir hoje não são frases vazias de motivação. São verdades que vão mudar a forma como você enfrenta cada dia. Ao terminar esta mensagem, você vai saber exatamente como soltar o controle sem abandonar a sua responsabilidade. Como fluir com Deus em vez de lutar contra a corrente. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Declare comigo nos comentários: hoje decido soltar o controle e confiar que Deus tem um plano perfeito para a minha vida. Amém? Comecemos. Número 1. A ilusão do controle. Sei o que é chegar a um ponto em que suas mãos já não aguentam mais. Esse cansaço que não passa com o sono, porque não é cansaço apenas do corpo, é cansaço da alma. É viver com a sensação de que, se você não estiver por cima de tudo, tudo desmorona. Como se o mundo estivesse sustentado pelos seus pensamentos, pelas suas listas, pela sua vigilância, pela sua necessidade de revisar uma e outra vez o que poderia dar errado. E não te digo isso para te julgar, digo porque eu te entendo. Há pessoas que não controlam, porque sejam frias, controlam porque amam, mas amam com ansiedade, controlam porque já falharam com elas, porque já perderam, porque um dia a vida lhes mostrou que o imprevisível dói e então juraram: nunca mais isso vai me acontecer. E sem perceber, você transformou a responsabilidade em um peso que só Deus pode carregar. A Bíblia diz de maneira simples, Provérbios 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas os seus passos o Senhor dirige. Veja a tensão escondida nessa frase. Você planeja, você pensa, você decide, mas há algo maior que dirige. E quando você tenta ocupar esse lugar, quando tenta dirigir o que só Deus pode dirigir, o resultado não é paz, é esgotamento. Porque o controle absoluto é uma ilusão humana. Não importa quantas vezes você revise, não importa quantas variáveis tente antecipar, a vida não cabe nas suas mãos. E Deus nunca pediu que a vida coubesse nas suas mãos. Deus pediu fé. Deus pediu que você caminhasse com Ele. Às vezes o controle se disfarça de virtude, se disfarça de sou responsável, de só quero que tudo dê certo, de se eu não fizer, ninguém faz. Mas a raiz muitas vezes é outra. É medo, é querer evitar a dor, evitar o fracasso, evitar a decepção. E o problema é que quanto mais você aperta, mais escapa. Não porque você seja fraco, mas porque assim funciona a realidade. Assim funciona o mundo caído. Tiago 4,14 deixa claro o que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um momento e depois se dissipa. Quando você se lembra disso, não entra em depressão. Você se torna sábio, porque reconhecer a sua limitação não é se render ao desespero, é se render a Deus, é admitir: Senhor, eu não sou infinito, eu não vejo tudo, eu não posso sustentar tudo. E essa confissão não te diminui, ela te liberta. Imagine por um momento que você tem água na mão. Se fechar o punho com força, se apertar como se aquela água pudesse obedecer, o que acontece? Ela escorre entre os seus dedos. Quanto mais você aperta, mais rápido ela vai embora. Mas se abrir a palma, a água descansa. Não porque você a controla, mas porque deixou de lutar contra a natureza dela. Assim é com a vida, assim é com as pessoas, assim é com os seus planos.
Quando você tenta reter tudo com medo, acaba perdendo o que queria proteger. Mas quando abre as mãos com fé, quando solta com confiança, algo muda. Você já não vive a partir da ameaça, vive a partir da entrega. O mundo diz: quem controla, vence. O reino de Deus diz: quem solta, recebe. Porque há uma paz que não nasce de ter tudo sob controle, nasce de saber quem está no controle. E quando o seu coração começa a crer nisso, a sua respiração muda, o seu olhar muda, a sua forma de amar muda. Você já não sufoca a sua família com a sua preocupação. Já não se destrói por resultados que não dependem completamente de você. Já não vive antecipando desastres que talvez nunca aconteçam. Começa a trabalhar com excelência, sim, mas sem a ansiedade do resultado. Esse é o descanso ativo de que a fé fala: fazer a sua parte e dormir em paz, porque Deus faz a dele. Hoje, eu te convido a algo muito simples, mas muito poderoso. Identifique uma única coisa que você tem apertado com força demais. Apenas uma. Esse assunto que não te deixa em paz. Essa conversa que você não controla. Essa pessoa que você quer mudar. Esse futuro que te angustia. E em silêncio diga sim: Senhor, tenho carregado isso como se dependesse de mim. Hoje, começo a me abrir para a possibilidade de que tu sustentas isso melhor. Você não está abandonando a sua responsabilidade. Está renunciando a brincar de ser Deus. Está voltando ao seu lugar e deixando Deus no dele. Guarde isto como uma verdade que te acompanha. O que você aperta, escapa. O que você solta, Deus sustenta. E talvez hoje, Deus te sussurre de maneira íntima: meu filho, minha filha, você não precisa carregar isso sozinho. Nunca foi o seu peso. Foi o meu convite disfarçado de carga para que você viesse a mim. Venha, solte. Eu sustento o que as suas mãos não podem. Mas talvez você me diga: sim, eu entendo, mas soltar é difícil demais para mim. Faz tanto tempo que vivo assim que já não sei viver de outra maneira. E é aí que você precisa olhar com honestidade para o preço silencioso que está pagando sem perceber, porque o controle não apenas cansa, ele também rouba a paz que Deus quer te devolver. Número 2. O custo oculto de controlar. Há uma fatura que você não queria ver e ainda assim tem pago todos os dias. Não chega pelo correio, não tem selo, não tem valor no canto, mas é cobrada do mesmo jeito. É cobrada na sua respiração curta, na sua mente que não desliga, no seu corpo que vive tenso, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer. E o mais triste é que você se acostumou tanto com esse peso que já nem se pergunta se ele era seu desde o princípio. Jesus disse com uma clareza que atravessa a ansiedade como uma luz em um quarto escuro. Em Mateus 6,27, ele faz uma pergunta que ninguém quer responder. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? E você sabe a resposta. Você se preocupa, se antecipa, revisa cenários, faz planos, controla detalhes e no final continua sendo humano. Continua sem poder sustentar tudo. O controle constante não te dá mais vida. Ele a drena, rouba a sua paz gota a gota, como uma torneira mal fechada que parece pequena, até que um dia você percebe que ficou sem forças. Aquela dor de cabeça que aparece quando está tudo bem, aquele nó no estômago que surge sem aviso, aquela insônia que não vai embora mesmo quando você está exausto, muitas vezes não é apenas estresse. É o recibo de carregar responsabilidades que nunca foram suas. É a evidência de que você tentou ocupar o lugar de Deus sem perceber. Porque controlar tudo é como dizer ao céu: eu resolvo, e depois se perguntar por que se sente sozinho. Por isso, o Salmo 127:2 soa como um suspiro de Deus: inútil é levantar de madrugada e dormir tarde, para comer o pão de dores, pois ele concede o sono aos seus amados.
Não é que trabalhar seja errado, é que viver com fadiga espiritual, como se tudo dependesse de você, quebra você por dentro. E aqui vem uma verdade que dói, mas liberta. A preocupação obsessiva é oração invertida. É falar com o problema o dia inteiro, repeti-lo, alimentá-lo, contemplá-lo. E quase não falar com Deus. É dar toda a sua atenção ao que te assusta e deixar de lado aquele que pode te sustentar. E quando essa necessidade de controlar entra nos seus relacionamentos, o preço se torna ainda mais silencioso. O controle excessivo transforma o amor em vigilância. O que começou como cuidado termina parecendo prisão. Você começa a ravisar, insistir, pressionar, corrigir o tempo todo. E sem perceber, a confiança se desgasta, a conexão esfria e o coração do outro se fecha, porque ninguém floresce sob supervisão constante. Não se sinta culpado por ter chegado até aqui. O controle muitas vezes começou como uma forma de sobrevivência. Talvez tenham falhado com você, talvez tenham te decepcionado, talvez um dia algo tenha desmoronado e você jurou que nunca mais passaria por aquilo. E eu entendo, de verdade, mas o que começou como proteção se tornou corrente. Há um paradoxo que o reino revela. O tolo acredita que controlar é cuidar. O sábio entende que soltar é a forma mais elevada de proteção, porque coloca o que ama em mãos mais capazes do que as suas. Imagine que cada coisa que você insiste em controlar é uma pedra na sua mochila, uma pedra pelo trabalho, outra pela família, outra pelo futuro, outra pelo que os outros pensam. No final do dia, não é o caminho que te cansa, é o peso que você decidiu não soltar. E Deus olha para você com ternura e pergunta: por que você carrega pedras que eu nunca pedi para levar? Faça algo simples hoje. Esta noite, antes de dormir, tire um momento sem tela, sem ruído, sem pressa. Faça um inventário honesto e escreva 3 coisas que roubam o seu sono. Apenas escreva, depois pergunte com humildade: quantas dessas realmente dependem de mim? Você vai descobrir que muitas não dependem. E aí começa a verdadeira rendição. Não é irresponsabilidade, é reconhecer limites. É dizer: farei a minha parte, mas não carregarei o que só Deus pode sustentar. E agora ouça este sussurro de graça, como se Deus se aproximasse do seu ouvido quando você finalmente se senta: eu não quero a sua produtividade à custa da sua paz. Não quero a sua vigilância à custa da sua alegria. Eu nunca me canso, eu nunca durmo. Eu posso sustentar o que você não pode. Deixe-me ser Deus na sua vida. Descanse em mim. Porque o preço do controle é a sua paz. E a pergunta não é se você pode pagá-lo. A pergunta é se vale a pena. E aqui está o mais profundo. O controle não é a raiz. O controle é o sintoma. A raiz está mais abaixo e tem um nome: medo. Número 3. A raiz do controle, o medo. Há um monstro debaixo da cama de quem controla e quase nunca ele se chama responsabilidade. Ele se chama medo. Medo disfarçado de prudência, medo vestido de só quero estar preparado, medo que se camufla como amor, como cuidado, como previsão. Mas no fundo você sente: essa urgência de estar por cima de tudo não nasce da paz, nasce da ameaça, nasce da ideia de que, se você afrouxar a mão um pouco, algo vai se quebrar e talvez você não consiga consertar. E é importante dizer isso com clareza, porque enquanto você não der nome, continuará governando. Debaixo de cada necessidade compulsiva de controle, há um medo que ainda não foi entregue a Deus. O controle não é a raiz, é o disfarce. A raiz é o temor do fracasso, do abandono, do desconhecido, de perder o que você ama, de ficar exposto, de se sentir impotente. E aqui está a armadilha. O medo não desaparece quando você controla mais. Ele apenas se esconde melhor.
fica mais sofisticado. Convence você de que, se pensar em tudo, se prever tudo, se garantir tudo, então finalmente vai descansar. Mas esse dia nunca chega, porque o medo sempre encontra um novo esse. A palavra corta isso pela raiz com uma verdade que não negocia. Em 2 de Timóteo 1,7, Deus diz que não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Veja que precioso. Ele não promete controle sobre tudo, promete domínio sobre você. Poder para não ser escravo dos seus pensamentos. Amor para não transformar cuidado em vigilância, domínio próprio para não obedecer a cada impulso de ansiedade. O medo empurra você a apertar. O Espírito Santo ensina você a respirar e soltar sem desmoronar por dentro. Talvez você controle porque teme, e teme porque não confia, e não confia porque o passado lhe ensinou que as coisas podem dar errado. Esse é o caminho silencioso do coração. O medo fala com o futuro usando a voz do passado. Mostra lembranças, feridas, traições, momentos em que o chão faltou e diz: não permita que isso aconteça de novo. Por isso você planeja com desespero. Por isso tem dificuldade de delegar. Por isso tem dificuldade de descansar. Mas a fé fala com o futuro usando a voz de Deus. E Deus não fala a partir da sua ferida. Ele fala a partir do seu caráter. Ele é fiel, ele é bom, ele é pai. Ele sustenta. Em Isaías 41:10, o Senhor não oferece uma técnica. Oferece uma promessa viva. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso é o que o medo odeia, que existe uma mão mais forte que a sua vida não depende da sua vigilância. Que mesmo quando você não consegue cobrir tudo, Deus consegue sustentar tudo. E quando você crê nisso, o controle perde a força, porque já não é necessário para sobreviver. Eu sei que há noites em que a sua mente cria cenários na madrugada. Você se deita e o corpo está cansado, mas a cabeça se acende. Revê conversas, calcula riscos, antecipa tragédias, prepara respostas para problemas que talvez nunca cheguem. E não tenha vergonha. O medo é humano, mas não precisa ser o seu senhor. Não precisa ditar suas decisões. Não precisa roubar o seu sono. Não precisa transformar sua vida em uma torre de vigilância. Imagine-se como um vigia em uma torre vazia. Você passa a noite olhando o horizonte, esperando inimigos que não aparecem. Os olhos se cansam, o peito aperta, o corpo se tensiona. E enquanto isso, a vida real acontece lá embaixo, onde você não está. O medo transforma você em guardião de perigos imaginários enquanto você perde o presente. Hoje, Deus convida você a descer da torre, porque você não é o guardião do seu destino. Você é filho, e Deus é um guardião melhor do que você. Faça algo simples hoje, mas poderoso. Dê nome ao seu medo, sem maquiagem, sem longas explicações. Diga: meu medo é perder isso. Meu medo é que falem comigo. Meu medo é que não seja suficiente. Meu medo é que, se eu soltar, tudo desmorone. Nomear é tirar parte do veneno, porque o que é confessado deixa de dominar em segredo. E depois declare: mas o meu Deus é maior do que isso. Não como frase bonita, mas como ato de fé. O controle é medo disfarçado. A fé é o único antídoto. E a fé não é negar que existe risco. É decidir que, acima do risco, há um Deus soberano, que não abandona os seus e que faz todas as coisas cooperarem para o bem. Como diz Romanos 8:28. Hoje Deus diz a você: eu sei o que te dá medo. Conheço os cenários que a sua mente inventa. Mas ouça bem, onde você vai, eu já estou. Não tema, eu estou com você. E agora vem uma pergunta que vai libertar você ainda mais profundamente.
Se Deus tem o controle, por que às vezes você sente que precisa ajudá-lo? Por que é tão difícil soltar se Ele é soberano? Essa é a verdade que precisamos olhar com honestidade no que vem a seguir. Número 4. Deus não precisa da sua ajuda para ser Deus. Há uma verdade que você precisa ouvir até que atravesse o seu peito e permaneça ali como uma âncora. Deus não precisa da sua ajuda para ser Deus. Você e eu, sim, precisamos da paz dele para viver, mas ele não depende do nosso nervosismo para agir. Às vezes agimos como se o céu estivesse esperando a nossa aprovação, como se o universo ficasse congelado se você não revisar, se você não insistir, se você não empurrar, se você não forçar. E por dentro, essa ideia parece responsável, parece madura, parece amor, mas na verdade é um peso que está desgastando você porque coloca você em um lugar que nunca foi seu. Isaías 46:10 diz sem hesitar: Deus anuncia o fim desde o princípio, desde os tempos antigos o que ainda está por vir, e declara que o seu propósito permanecerá, e fará tudo o que lhe agrada. Essa frase não é poesia para um quadro bonito, é fundamento para a sua alma. Significa que existe um plano que não vacila nos seus dias bons, nem para nos seus dias ruins. Significa que Deus não improvisa. Significa que, quando você está vendo apenas uma cena, Ele já viu o filme completo. E se Ele já anunciou o fim desde o princípio, então a sua ansiedade não acrescenta nada. A capacidade dele de governar apenas rouba o seu fôlego. E aqui vem a grande ideia, simples e devastadora para o orgulho do controle. Deus não contratou você como assistente do universo. Não chamou você para completar o trabalho que estaria faltando. Ele convidou você, como filho, a descansar na sua soberania, porque em certos momentos o mais santo que você pode oferecer não é o seu esforço, é a sua confiança. A pergunta não é se Deus tem o controle. A pergunta é se você crê nisso o suficiente para soltar o seu, mesmo quando a sua mente pede provas, mesmo quando o seu coração exige garantias, mesmo quando o seu passado grita que não é seguro. Colossenses 1:17 lembra algo que a sua ansiedade esquece. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas nele subsistem. Isso quer dizer que Deus não apenas criou, mas sustenta. Não apenas começou, mas mantém. Não apenas acendeu a vida, mas a conserva acesa. O sol já nasceu incontáveis vezes sem a sua supervisão. Os mares respeitam limites que você não estabeleceu. As estações mudam com uma pontualidade que não depende da sua agenda. E ouça isto com calma. Deus trabalhava antes de você nascer e continuará trabalhando depois de você. Você não é o ponto de apoio do mundo. E isso não é humilhante, é libertador. Porque muitos de nós carregamos uma mentira tatuada na alma. Se eu não fizer, ninguém fará. E talvez essa frase tenha história. Talvez venha de anos assumindo responsabilidades, aprendendo a sobreviver, cuidando, resolvendo, sustentando outros. Eu entendo, mas essa frase, embora tenha nascido como um mecanismo de proteção, tornou-se uma corrente. Impede você de descansar, obriga você a vigiar, faz você se sentir culpado quando para e, no fundo, faz você acreditar que Deus chega atrasado se você não empurrar a porta. Há algo que você precisa saber. A sua ansiedade não acelera os planos de Deus, e a sua fé também não os atrasa. Deus não está esperando a sua desesperação para agir, nem está punindo você com silêncio porque você não fez o suficiente. Ele é soberano mesmo quando você não entende. O seu governo não depende da sua compreensão. Funciona mesmo quando você não tem explicações. E isso é essencial porque muitos não confiam em Deus não por maldade, mas porque não controlam o como. Querem confiar, mas exigem um mapa completo. E Deus diz: eu não prometi dar todos os detalhes. Prometi estar com você em cada passo. Imagine que você está em um avião, a milhares de metros de altura. O piloto tem experiência, instrumentos,
protocolos, uma torre de controle, um plano de voo, e você está no assento, olhando pela janela e de repente sente o impulso de se levantar e ir até a cabine para ajudar. É absurdo, não é? Mas assim vivemos muitas vezes. Queremos pilotar do assento 23. Queremos assumir controles que não entendemos. Queremos dirigir o que não vemos por completo. A vida voa melhor quando você confia em quem sabe voar. O seu coração descansa melhor quando você confia em Deus. Sente-se, respire. Ele está no controle. E hoje, quando sentir aquele impulso antigo de apertar, de supervisionar, de insistir, de forçar resultados, pare por um segundo e repita dentro de você: Deus não precisa da minha ajuda para ser Deus, mas eu preciso da sua paz para viver. Essa frase não é para convencer Deus, é para reorganizar você, é para tirar você do falso trono do controle e colocá-lo de volta no lugar seguro de filho. Hoje Deus diz com ternura firme: eu era Deus antes de existirem as estrelas. Serei Deus quando o último sol se apagar. Não preciso do seu esforço para ser soberano, mas amo a sua confiança. Entregue-me isso, apenas isso, e você verá o que posso fazer quando deixa de tentar fazer o meu trabalho. E então surge a pergunta que muitos fazem em silêncio: se Deus tem o controle, isso significa que eu não devo fazer nada? Onde entra a minha responsabilidade? Aí entra uma arte que pode mudar tudo. A arte de fluir, de obedecer sem ansiedade, de agir sem carregar o resultado. É isso que vem agora. Número 5. A arte de fluir, rendição ativa. Há uma diferença enorme entre se render e renunciar. Renunciar é jogar a toalha porque você já não acredita que vale a pena. Rendição ativa é soltar porque você acredita, mas decide acreditar mais em Deus do que na sua ansiedade. E é isso que muitos não entendem. Fluir não é flutuar. Flutuar é se deixar levar sem direção, como se nada importasse. Fluir é mover-se com intenção, mas sem forçar. É caminhar com responsabilidade, mas sem aquele peso no peito que faz você sentir que, se não controlar, tudo desmorona. Fluir é obedecer sem desespero. É fazer a sua parte com excelência e soltar o resultado com fé. Provérbios 13, 5, 6 deixa claro: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Perceba como funciona. Não diz, não pense. Não diz, não planeje. Diz, não se apoie. Uma coisa é usar a mente. Outra é pendurar a sua paz na sua mente. Porque quando a sua paz depende de entender tudo, você se torna escravo do se. E quando se torna escravo do se, já não vive, apenas sobrevive. Aqui está o segredo dos que trabalham sem se esgotar. Trabalham com diligência, mas dormem em paz. Fazem o que lhes cabe, mas não se apropriam do resultado. Isso é rendição ativa, não é preguiça espiritual, não é irresponsabilidade. É transferência. É dizer: Senhor, isso é importante para mim, por isso farei bem feito, mas o desfecho final eu entrego a Ti, porque eu não sou Deus. E quando você faz essa transferência, algo muda por dentro. Já não trabalha a partir do medo, trabalha a partir da fé. Já não ama a partir da vigilância, ama a partir da confiança. Já não planeja a partir da ansiedade, planeja a partir da sabedoria. Filipenses 2,13 confirma: Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que você não está sozinho no caminho. Deus não apenas pede que você confie, Ele também dá força para obedecer. Ele produz o querer, aquela motivação santa, quando por dentro você está cansado. E produz o realizar, a capacidade de dar o passo certo quando suas emoções estão confusas. Então fluir é isso, mover-se na direção de Deus, com a energia de Deus e com a paz de Deus, não contra a corrente da sua vontade, não lutando contra o rio.
Eu sei que ensinaram você que, se não lutar, perde, que se não empurrar, fica para trás, que o mundo é dos fortes e que descansar é coisa de quem desiste. Mas veja o preço que você pagou por essa filosofia. Veja as suas noites, o seu corpo tenso, a sua mente repetindo cenários como um filme sem fim. Veja como às vezes o esforço já não parece disciplina, mas desespero. E aqui vem uma pergunta que pode abrir seus olhos. E se houvesse outra maneira? E se você pudesse trabalhar com a mesma seriedade, mas sem se destruir? E se a chave não fosse se esforçar mais, mas se alinhar melhor? Porque o mundo diz, lute contra tudo. O reino diz, flua com Deus. E aqui está o paradoxo. Os que parecem mais tranquilos não são os que fazem menos, mas os que já não estão lutando contra a corrente. Por isso, vão mais longe. Sua energia não é desperdiçada, resistindo ao inevitável ou tentando controlar o incontrolável. Sua força é investida no que realmente podem fazer, e o que não podem fazer, entregam, e dormem, e se levantam de novo com clareza. Imagine dois remadores no mesmo rio. Um rema com todas as forças contra a corrente. Está tenso, suando, avançando centímetros. Cada remada é uma luta. Sua vida vira fricção. O outro observa a direção da água, alinha o barco e rema com inteligência. Ele não para de remar, mas já não luta contra o rio. Vai com o rio, chega mais longe, mais rápido e com energia de sobra. E então a pergunta vem direta, honesta. Em que direção você está remando? Com Deus ou contra Ele? Porque há coisas que não avançam, não por falta de força, mas porque você está indo na direção oposta ao propósito de Deus. Hoje, identifique uma área em que você tem remado contra a corrente. Pode ser um relacionamento que tenta sustentar a força, um plano que já está drenando você, uma decisão que não traz paz, mesmo que traga controle. E pergunte com sinceridade, e se o problema não for falta de força, mas direção errada? Às vezes, o maior ato de fé não é empurrar mais, é parar, ouvir e ajustar o rumo. Reconhecer Deus em todos os seus caminhos, não apenas no que é espiritual, mas também no cotidiano, nas suas metas, nos seus horários, nas suas batalhas internas, nas suas obsessões, nos seus medos. Fluir não é deixar de remar, é remar na direção de Deus. Você faz a sua parte, mas sem arrancar a semente toda manhã para ver se cresceu. Você planta, rega, cuida e depois confia, porque o fruto não é você quem produz, o tempo não é você quem transforma. Há uma parte da vida que somente Deus pode tocar. Hoje Deus diz a você, eu não pedi que lutasse contra o rio da minha vontade. Convidei você a entrar no meu barco, a remar comigo, não contra mim. Quando você alinha o seu coração ao meu, o caminho se torna mais leve, não necessariamente mais fácil, mas mais leve. Venha, flua comigo. E então surge a pergunta inevitável, aquela que visita todos nós: se eu fluo com Deus, se Ele tem o controle, por que permite coisas que eu não entendo? Por que há estações em que parece que tudo dá errado? É exatamente isso que vamos explorar agora. Número 6. Quando Deus permite o que você não entende. Há momentos em que você ora, suspira, tenta se manter firme e ainda assim a situação não muda. E é aí que nasce o grito que às vezes você nem se atreve a dizer em voz alta: Senhor, se tu podes, por que permites isso? Essa dor não é pequena, não é capricho. É o coração buscando sentido quando tudo parece absurdo. Mas aqui está a verdade que nem sempre consola rapidamente, embora cure profundamente. Deus vê o que você não vê. A perspectiva dele é eterna. A sua é temporal. E por isso há coisas que agora parecem um ponto final, mas para Deus são apenas uma vírgula. Há coisas que você chama de perda e Ele está usando como redirecionamento. Há portas que doeram ao se fechar e depois você descobrirá que eram proteção. Isaías 55:8-9 diz com uma humildade que às vezes é difícil aceitar:
Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso não é Deus dizendo não pergunte. É Deus dizendo não se desespere. É como se Ele segurasse o seu rosto com ternura e lembrasse: a sua visão é limitada, mas a minha é completa. Você está vendo uma cena. Deus está vendo toda a história. Você está lendo uma linha. Deus já conhece o capítulo final. E quando você está no meio do vale, a sua alma precisa lembrar que o vale não é o destino. Jó 42:3. Na sua segunda parte, é uma confissão que nasce depois da tempestade. Reconheço que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Não é uma rendição amarga, é uma rendição madura. É o coração dizendo: eu não entendo, mas confio, porque há perguntas que não são respondidas deste lado da eternidade. Há dores que não se explicam com lógica humana. Há perdas que não cabem em uma frase motivacional. E nesses momentos, o mais sagrado que você pode fazer não é fingir força, mas descansar no caráter de Deus. Se você não entende os caminhos dele, ao menos lembre-se do coração dele. Deus não deve explicações a você, mas sempre oferece a sua presença. Às vezes, queremos uma resposta como se fosse um contrato. Diz-me por quê, e então confiarei. Mas a fé funciona ao contrário. A fé não se alimenta de controle, alimenta-se de presença. E há estações em que Deus não explica o porquê, porque o que você precisa não é informação, é companhia, não é um mapa. Completo é uma mão que sustenta você enquanto caminha. A presença vale mais do que a explicação quando a sua alma está quebrada. Talvez o que você está vivendo hoje, esse obstáculo que parece travar tudo, não seja castigo, seja redirecionamento divino. Às vezes Deus permite que caia aquilo que você sustentava com ansiedade para ensinar que nunca deveria ter sido sustentado assim. Às vezes permite que o plano se quebre para libertar você de um caminho que iria quebrá-lo mais adiante. Às vezes permite silêncios para amadurecer o seu coração, porque se respondesse imediatamente, a sua fé se tornaria dependente de resultados e não de relacionamento. E sim, dói, porque você queria entender tudo, queria garantir tudo, queria amarrar o futuro, mas o futuro não se amarra, se confia. Eu sei que dói não entender, sei que há noites em que você clama e parece que ninguém responde. Sei que a confusão se parece com abandono, mas você não está abandonado. Deus não foi embora, Ele está agindo em um nível que os seus olhos ainda não conseguem ver. A fé não é negar a ferida, a fé é olhar para a ferida e dizer: Senhor, aqui estou, e mesmo sem compreender, não me soltes. E Deus não solta você, mesmo quando as suas mãos se cansam, a mão dele permanece firme. O tolo exige entender para confiar, mas o sábio confia para, eventualmente, entender, porque muitas vezes o entendimento vem depois, não antes. Vem quando você olha para trás e percebe que o que parecia atraso era preparação, que o que parecia fechamento era mudança de direção, que o que parecia perda era poda, que o que parecia fim era misericórdia disfarçada. E talvez você não veja isso hoje, mas chegará um dia, aqui ou na eternidade, em que a sua alma dirá: agora eu entendo. E se esse dia demorar, ainda assim você pode ter paz, porque a paz não depende de entender o plano, mas de conhecer o autor. Imagine que a sua vida é um tapete bordado. Debaixo você vê apenas nós, fios soltos, cores que não combinam, linhas que parecem não fazer sentido. Parece desordem, parece erro, mas do lado de Deus há uma imagem sendo formada. Cada fio tem seu lugar, cada nó sustenta algo, cada contraste cria profundidade. O seu trabalho não é controlar o desenho, o seu trabalho é confiar no autor, porque você vê o fio rompido. Deus vê a obra completa,
Hoje, pegue essa situação que você não entende, aquela que rouba sua calma, e mude a pergunta. Em vez de por que, Senhor, tente para que estás me preparando através disso. Não como quem força a positividade, mas como quem decide confiar no caráter de Deus. E repita até que o seu peito creia. Não preciso ver o desenho completo para confiar no autor. Hoje Deus diz a você: eu sei que você não entende. E tudo bem, não peço que entenda. Peço que confie. Um dia você verá o que hoje não pode ver. Um dia dirá: agora entendo por que precisava ser assim. Até esse dia, descanse em mim. Eu vejo o fim desde o princípio e prometo, até isso será usado para o bem. Mas há algo mais que você precisa compreender sobre os tempos de Deus, porque às vezes o problema não é que as coisas deem errado, é que parecem não acontecer de maneira alguma. E é aí que uma verdade sobre o tempo pode libertar você completamente. Número 7. Tudo tem uma razão no tempo de Deus. Há um tipo de cansaço que não vem do trabalho, mas da espera. Esse cansaço de olhar o calendário, de olhar a porta, de olhar o telefone, de olhar para a vida e pensar por que nada acontece? Por que sinto que estou perdendo tempo? E quando alguém está assim, a tentação é retomar o controle, apertar, acelerar, forçar uma estação que não se deixa forçar. Mas é justamente aí, nesse lugar onde a pressa quer governar você, que Deus fala com uma verdade que acalma. O relógio de Deus não se atrasa. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Contudo, este não consegue compreender plenamente o que Deus fez do princípio ao fim. Você tem eternidade dentro de si. Por isso, o que é lento o desespera. Você sente que foi feito para mais, por isso o que é incompleto o incomoda. Mas há algo que o liberta se você aceitar. Você não vê o quadro completo. Deus vê. E quando o quadro está nas mãos dele, até a espera faz sentido. Vivemos nessa tensão do já e ainda não. Já você é amado. Já você é perdoado. Já está sendo sustentado. Já Deus falou com você, já prometeu, já chamou pelo seu nome. Mas ainda não vê tudo cumprido. Ainda há portas fechadas. Ainda há respostas que não chegam. Ainda há dias em que parece que o céu está em silêncio. E aqui vem a verdade que sustenta quando o coração se impacienta. Nada na sua vida é desperdício quando está nas mãos de Deus. Nem uma lágrima, nem uma pausa, nem um ainda não. O mundo empurra você a medir a vida pela velocidade. Mais rápido, mais cedo, mais agora. Como se o que tem valor fosse o imediato. Mas o reino de Deus mede diferente. O reino mede maturidade pela profundidade, não pela rapidez. Há coisas que só se formam devagar. A fé profunda não se constrói em uma tarde. O caráter firme não nasce em uma semana. A paz verdadeira não se edifica em um dia sem tempestades. Muitas vezes, o que você chama de estagnação é a oficina secreta onde Deus está fortalecendo as raízes que sustentarão o que está por vir. Romanos 8:28 torna-se uma âncora quando tudo parece confuso. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Não diz que tudo é bom, diz que Deus faz cooperar. Não diz que não vai doer, diz que Ele trabalha. Não diz que você entenderá hoje, diz que há propósito. E quando essa promessa entra no coração, deixa de ser um versículo bonito e se transforma em um novo fôlego. Talvez você esteja vendo um beco sem saída, e Deus esteja vendo um corredor em direção ao seu destino. Talvez você esteja interpretando uma demora como rejeição, e Deus esteja usando como proteção. Porque há portas que, se tivessem se aberto antes, teriam encontrado você imaturo, vulnerável, despreparado. E Deus não apenas leva você a um lugar, Ele forma você para habitar esse lugar sem se perder. Os tempos de Deus não são atrasos, são preparações, são misericórdia disfarçada de pausa. Pense numa semente debaixo da terra. Há uma etapa em que ninguém a vê. Não há aplausos, não há sinais externos, não há resultados visíveis. Apenas
escuridão. E se você fosse essa semente, poderia pensar: estou enterrada, estou esquecida, isso não está funcionando. Mas debaixo da superfície está acontecendo o mais importante. A casca se rompe, as raízes se estendem, a vida se organiza em silêncio. E um dia, no tempo certo, brota. A sua estação de escuridão não é o seu fim, é a sua formação. As raízes que crescem hoje sustentarão a árvore que outros verão amanhã. Agora, seja honesto. Esperar dói. Dói ver outros avançando enquanto você sente que está parado. Dói sentir que deu o seu melhor e ainda assim o fruto não chega. Dói não ter controle. Mas a dor não significa que Deus está castigando você. Às vezes, a dor é apenas sinal de que você está sendo esticado, ampliado, preparado para carregar algo maior sem se quebrar. E mesmo que você não sinta, Deus está presente na espera. Ele não abandona você no processo. Caminha ao seu lado no corredor silencioso. Faça isto hoje, com calma, sem pressão. Tire um momento e lembre-se das coisas que Deus já cumpriu na sua vida, mesmo que pareçam pequenas. Lembre-se de portas que se abriram no momento exato. Lembre-se de provisões que chegaram quando você já não sabia o que fazer. Lembre-se da paz que apareceu no meio do caos. E diga à sua alma, como quem fala a uma criança assustada: se Deus foi fiel antes, também será fiel agora. Se Ele cumpriu o que você já viu, também cumprirá o que ainda não vê, no tempo perfeito dele. Hoje Deus diz a você: eu sei que você se sente parado. Mas o que você chama de atraso, eu chamo de preparação. O que você chama de silêncio, eu chamo de formação. Não estou inativo. Estou trabalhando no que os seus olhos não podem ver. Confie no meu relógio. Nunca se atrasou. Nunca se atrasará com você. Deus não desperdiça estações. Ele as transforma em fundamentos. E agora que você está aprendendo a soltar circunstâncias e tempos, vem um passo ainda mais sensível: soltar pessoas. Porque uma coisa é soltar um calendário, mas outra é soltar alguém que você ama. E é sobre isso que vamos falar agora. Número 8. Soltar pessoas. O controle nos relacionamentos. Há um tipo de angústia que não se explica com palavras simples. Não é apenas preocupação. É aquela dor profunda de amar alguém e sentir que você não pode carregá-lo, não pode salvá-lo, não pode decidir por ele. É ver um filho, uma filha, um cônjuge, um familiar tomar caminhos que assustam você e ficar com o peito apertado, pensando que se baixar a guarda por um segundo algo ruim vai acontecer. E então, sem perceber, você se transforma em vigia, em supervisor, em guarda, em alguém que ama, mas ama com os punhos fechados. E o problema é que o amor com punhos fechados sempre acaba ferindo, mesmo quando a intenção é proteger. 1 de Pedro 5,7 diz exatamente o que fazer com esse peso. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Observe a palavra lancem. Não diz ignore, não diz finja que não importa. Diz: pegue essa ansiedade que está consumindo você por dentro e coloque nas mãos de Deus. Porque o que está destruindo você não é apenas o que essa pessoa faz, mas o que você faz dentro de si com esse medo. Você repete, imagina, antecipa, supervisiona na mente, e a sua alma não foi criada para viver assim. Soltar alguém não é deixar de amar. Soltar é mudar o lugar onde você sustenta essa pessoa. Antes você a sustentava com controle. Hoje você a sustenta com oração. Antes sustentava com vigilância. Hoje sustentava com fé. Antes sustentava com mãos abertas. Porque quando você solta alguém em oração, não está abandonando. Está colocando em mãos mais capazes do que as suas. Mãos que nunca dormem, mãos que veem o que você não vê, mãos que podem tocar um coração por dentro, onde suas palavras não entram, onde seus conselhos não alcançam, onde sua insistência se torna ruído. Salmo 37,5 afirma como uma chave para a alma: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar não é desistir com resignação. Entregar
É confiar a Deus o que você não pode governar. É reconhecer que você pode influenciar, sim, mas não pode controlar. Há uma diferença enorme entre influenciar e controlar. Você pode influenciar com seu exemplo, com seu caráter, com sua paciência, com uma conversa no momento certo. Pode influenciar com limites saudáveis, com um amor firme, com verdade sem violência. Mas não pode forçar o coração de outro ser humano. E algo que traz muita liberdade é entender isto. Nem mesmo Deus faz isso. Ele chama, ele guia, ele corrige, ele espera, mas respeita a decisão. Se Deus não invade um coração à força, por que você está se quebrando tentando entrar pela janela? O controle nos relacionamentos produz distância. A pessoa que se sente vigiada, pressionada, inspecionada, vai perdendo o ânimo. Cansa-se, esconde-se, endurece-se. E embora você pense que está protegendo, acaba construindo um muro. Em contrapartida, a confiança ou amor que solta gera conexão. Porque ninguém quer ser vigiado, todos querem ser amados. Amar de verdade é olhar alguém com dignidade, falar quando é necessário e depois dar espaço para que Deus faça o que somente Deus pode fazer. Eu sei o que é acordar de madrugada com um pensamento que atravessa o peito. Onde estará? Estará bem? Que decisão estará tomando? Sei o que é olhar o telefone, esperar uma mensagem, temer uma ligação. Sei o que é ver alguém querido repetir padrões, cair, resistir, fechar-se. Esse amor que dói é real. Não se sinta culpado por senti-lo. Mas hoje Deus quer ensinar você a amar de um jeito que não destrua você no processo. Porque se você se quebrar por dentro, também não poderá ser refúgio. Será apenas ansiedade andando. Imagine esta cena com calma. Você tem um pássaro na mão. Sente o coração dele batendo contra sua palma. Tem medo de perdê-lo, então fecha os dedos. Mas quanto mais aperta, menos ele respira. Quanto mais controla, mais sufoca. Um dia, talvez ele pare de lutar, mas também deixará de viver. Agora imagine que você abre a mão. O pássaro pode voar, pode se afastar, mas também pode escolher voltar. E se voltar, volta livre. Assim é o amor verdadeiro. Abra a mão, deixe a pessoa ser pessoa e confie que Deus cuida do voo dela mesmo quando você não pode acompanhá-lo. Faça algo prático hoje. Escolha essa pessoa que mais causa angústia em você. Escreva o nome dela e ore assim com sinceridade. Senhor, hoje coloco o nome em tuas mãos. Reconheço que tu o amas mais do que eu, que o conheces melhor do que eu, que podes alcançá-lo onde eu não posso. Liberta-me por dentro para amá-lo sem controlá-lo. Dá-me sabedoria para falar quando eu precisar falar, e silêncio quando eu precisar calar, e cuida dele onde meus olhos não alcançam. Amém. Essa oração não é fraqueza, é fé madura, é rendição ativa. O amor que aperta sufoca, o amor que solta liberta, e hoje Deus diz a você: eu amo essa pessoa que tira o seu sono. Amo mais do que você pode imaginar. Você não está sozinho cuidando dela. Eu cuido com você, mas preciso que abra a mão, não para abandoná-la, mas para me deixar agir. Confie em mim. Sou o melhor guardião do que você. E o meu amor alcança onde o seu não pode. E quando você começa a soltar pessoas, percebe algo mais. Também há resultados que estão tirando o seu sono. Metas, projetos, sonhos pelos quais você deu tudo. Como soltar o resultado quando sente que já investiu a sua vida? Vamos ver isso agora. Número 9. Soltar resultados. O controle nos planos. Há um cansaço que não vem do trabalho, mas de viver acorrentado ao resultado. Você se esforça, planeja, faz tudo o que pode e ainda assim algo dá errado. Então a sua mente sentencia: não fui suficiente. Mas hoje Deus quer arrancar essa mentira pela raiz. O seu valor não é definido pelo que deu certo ou não deu. O seu valor é definido pela sua fidelidade, pela sua integridade, pela maneira como você permaneceu de pé enquanto caminhava. A Escritura resume isso em Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é o que prevalece.
Isso significa que fazer planos não é pecado. O peso começa quando você transforma o seu plano no seu Deus. Eu sei o que é olhar para um sonho caído e sentir vergonha, como se o fracasso estivesse descrevendo quem você é por dentro. Sei o que é ter dado tudo e ainda assim ficar com as mãos vazias. E quero que você ouça isto sem condenação. Às vezes você não está perdendo, está sendo guardado. Jeremias 29:11 não é um consolo barato, é uma promessa firme. Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que espera. Se hoje você não vê esse fim, não significa que Deus o esqueceu. Significa que a história ainda não terminou. Há capítulos que só se entendem quando você vira a página. O mundo ensinou você que o resultado é um juiz e que a vida se mede por métricas que mudam todos os dias, mas o reino mede de forma diferente. Deus abençoa a obediência, não necessariamente o plano exato que você desenhou. Há portas que se fecham porque atrás delas havia orgulho, desgaste ou um caminho que iria quebrar você. Um não de Deus pode ser proteção disfarçada de rejeição. E mesmo que você ainda não entenda, Romanos 8:28 sustenta o coração na tempestade. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Não diz que tudo será confortável. Diz que tudo será usado, e isso muda a maneira como você respira. Pense em uma imagem simples. Você é como um arqueiro. A sua responsabilidade é mirar com sabedoria, esticar o arco com disciplina e soltar a flecha com intenção. Isso é com você. Mas quando a flecha é lançada, ela já não pertence a você. O vento, a distância, o movimento do alvo, há coisas que você não controla. O problema é que muitos querem correr atrás da flecha para empurrá-la no ar. E é aí que nascem a ansiedade, a insônia, o esgotamento. Deus chama você a fazer a sua parte com excelência e a soltar com fé. Não é passividade, é rendição ativa. É dizer, eu obedeço, eu trabalho, eu faço o que é correto e deixo o resultado nas mãos que podem garanti-lo. Agora, mude a pergunta que você faz quando algo não dá certo. Em vez de repetir por dentro, por que eu falhei? Pergunte, para que Deus está me formando aqui? Porque há ganhos que o resultado não pode tirar de você. Maturidade, humildade, paciência, dependência de Deus, compaixão pelos outros. Pense em José. O que parecia traição o levou ao lugar onde seu caráter foi provado e seu destino se abriu. Pense em Davi. O que parecia perseguição foi escola de intimidade com Deus e de liderança. Muitos capítulos poderosos começaram com o colapso do plano original. Não porque Deus tenha prazer na sua dor, mas porque Ele sabe construir futuro em lugares onde você só vê ruínas. Hoje, solte um resultado específico. Diga o nome dele diante de Deus e declare: Senhor, fiz a minha parte e agora coloco o resultado em tuas mãos. Ensina-me a obedecer sem desespero. Ensina-me a trabalhar com paz. Se quiser, repita ao longo do dia como uma declaração que acalma a mente: meu trabalho é a fidelidade, o resultado é assunto de Deus. Isso não torna você irresponsável, torna você livre, livre para tentar outra vez, livre para descansar, livre para viver sem a tirania da perfeição. E ouça como se Deus estivesse falando diretamente com você. Eu vi o seu esforço quando ninguém aplaudia. Vi as suas lágrimas quando ninguém entendia. Vi o seu coração quando o resultado não apareceu. Não foi em vão. Solte, filho. Solte, filha. Eu sei o que estou fazendo. Confie. No meu tempo, você compreenderá que até aquilo que não saiu como queria estava cooperando para o seu bem. Número 10. Soltar o passado ou controle sobre o que já foi. Há lembranças que pesam como pedras molhadas. Não apenas porque aconteceram, mas porque você continua voltando a elas como se pudesse mudá-las pela força da sua mente. E essa é a armadilha. O passado não se move, mas você fica preso tentando movê-lo. Você acorda e pensa nisso. Anda e repete na mente. Senta-se e revive tudo, como se a dor de lembrar fosse uma forma de pagar pelo que fez ou uma forma de manter vivo o que fizeram com você. Mas o preço dessa prisão é altíssimo. Cada dia que você carrega o ontem,
rouba espaço do que Deus quer fazer hoje. Deus diz com firmeza cheia de esperança em Isaías 43, 18 e 19: não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora, está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e rios em lugares desolados. Não é que Deus esteja pedindo amnésia. Ele está pedindo liberdade. Porque viver no passado não é recordar, é habitar. É construir uma casa dentro de uma ferida e chamá-la de lar. E se as suas mãos estão cheias de ontem, como receberá o que é de hoje? Como abraçará o novo se ainda está abraçando ruínas? Escute com atenção. O seu passado já foi entregue à eternidade. Você não pode vivê-lo de novo. Não pode editá-lo, não pode rebobinar a cena para dizer outra coisa, tomar outra decisão, reagir de forma diferente. Não se edita um filme que já terminou, você apenas decide qual filme fará agora. E aqui há uma distinção que salva você. Uma coisa é a culpa estéril, outra é o arrependimento genuíno. A culpa estéril olha para trás e paralisa. Acusa, aprisiona, chama você pelo seu pior momento. Diz, isso é o que você é. Mas o arrependimento genuíno olha para o passado, aprende, humilha-se diante de Deus e depois segue adiante. Não fica lambendo a ferida. Permite que Deus a cure e transforma a cicatriz em testemunho. Filipenses 3:13 e 14 descreve assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a santidade em avançar, a obediência em continuar caminhando. Às vezes você pensa que honra a Deus castigando-se por anos, como se um sofrimento interminável provasse que você se importa. Mas Deus não precisa do seu autocastigo. Ele deseja a sua rendição. E render-se aqui não é justificar o erro, é entregá-lo. Não é negar a dor, é depositá-la. É dizer, Senhor, isso foi real, isso me marcou, mas não vai me governar. Porque Deus não apaga a sua história. Deus a redime. Ele é especialista em transformar erros passados em testemunhos futuros. Ele pega fracassos e os transforma em fundamentos. Ele pega cinzas e as transforma em beleza. Ele pega uma estação escura e a usa como lugar onde nascem raízes profundas. Mas há uma condição simples. Você precisa entregar o material, precisa soltar o que ainda está apertando. Deus não trabalha com mãos fechadas. Ele trabalha com mãos abertas. E eu sei que aqui dói. Há coisas que você lamenta profundamente, decisões que tomaria diferente se pudesse voltar. Palavras que não disse quando deveria falar, ou palavras que disse quando deveria calar. Oportunidades que deixou passar, relacionamentos que se quebraram, talvez também haja feridas, coisas que fizeram com você e nunca deveriam ter feito. Traições, abandonos, humilhações. E na sua mente há uma voz que diz, se eu soltar significa que esteve certo. Não, soltar não é aprovar. Soltar é parar de sangrar todos os dias pela mesma ferida. Soltar é recusar-se a continuar pagando um preço que já não produz vida. O tolo vive no passado achando que pode mudá-lo. O sábio o solta sabendo que Deus pode redimi-lo. E quando você deixa de tentar consertar o que já foi, Deus pode começar a construir o que será. Não porque o passado desapareça, mas porque deixa de ser o seu dono. Deixa de ser a sua identidade. Deixa de ser o volante da sua vida. Pense no espelho retrovisor. Ele foi feito para olhares breves. É útil, sim. Ajuda você a aprender, a evitar repetir erros, a reconhecer sinais. Mas ocupa uma pequena parte da sua visão. Se você dirigir olhando o retrovisor o tempo todo, vai colidir com o que está à frente. O seu passado é um espelho, não um destino. Olhares breves, lições rápidas e depois olhos para frente. Porque é à frente que Deus está abrindo caminho. É à frente que Ele está colocando rios em lugares desolados. Faça algo prático hoje. Pegue um papel e escreva aquilo que você continua carregando, seja específico, não maquia. Dê nome. Depois, leia mais uma vez, sem drama, com verdade. Em seguida,
rasgue o papel. E enquanto rasga, diga com a sua voz, mesmo que seja baixinho, isso já não me define. Entrego a Deus. Hoje começo de novo. Esse ato não é magia, é fé. É um sinal para sua alma de que você não vai mais viver como escravo do que passou. Hoje Deus diz que o que você fez não é quem você é. O que fizeram com você não é a sua identidade. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas, inclusive você. Solte o ontem. Há um amanhã esperando que você nem consegue imaginar, mas esse amanhã começa aqui, no presente, com mãos abertas. E agora que você soltou o passado, vai perceber algo mais. Também há um controle que escraviza olhando para frente, o futuro. Esse medo do que ainda não chegou, essa ansiedade que antecipa desastres que talvez nunca aconteçam. Como soltar um futuro que ainda nem existe? Vamos explorar isso. Número 11. Soltar o futuro ou controle sobre o que ainda não é. Há uma forma de cansaço que não vem do trabalho, mas da imaginação descontrolada. Esse esgotamento que surge quando a sua mente se adianta, quando começa a viver amanhãs que ainda não existem. E o pior é que o futuro nem chegou, mas o seu corpo já reage como se estivesse acontecendo. O peito apertado, a respiração curta, o estômago tenso, o sono interrompido. A ansiedade é assim. Pega um talvez e transforma em sentença. Pega uma possibilidade e a transforma em prisão. E você acaba pagando hoje por dores que talvez nunca baterão à sua porta. Jesus disse com clareza em Mateus 6,34: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Veja como ele diz: cada dia tem o seu próprio peso. Isso significa que você não foi criado para carregar 2 dias ao mesmo tempo. Não foi feito para viver o hoje e ainda arrastar o peso do próximo mês, do próximo ano, do que poderia acontecer. Preocupar-se com o amanhã não muda o amanhã, apenas estraga o hoje. É como pagar juros por uma dívida que talvez nunca exista. É gastar forças em uma batalha que ainda nem começou. E aqui está uma verdade que a ansiedade não quer que você entenda. Deus dá graça para hoje, não preocupação emprestada de amanhã. A graça funciona como maná. Deus alimentou o seu povo no deserto com provisão diária. Quando tentaram guardar para o dia seguinte, estragou. Não porque Deus seja cruel, mas porque estava ensinando dependência, estava educando o coração a descansar. A graça é igual. Você não pode armazená-la para problemas futuros. Não pode guardar forças para cenários imaginários. Mas quando chegar o dia real, o dia verdadeiro, haverá graça fresca esperando por você. Lamentações 3, 22 e 23 declara com ternura poderosa: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas compaixões não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, cada manhã, não a cada década, não apenas quando você consegue controlar tudo. Cada manhã, eu sei o que é deitar pensando em tudo o que pode dar errado. Sei o que é acordar com o coração acelerado antes mesmo de o dia começar. A ansiedade antecipatória é exaustiva porque faz você viver cada problema 2 vezes, uma na mente e outra quando realmente acontece. Se é que acontece. E aí está o roubo. Ela tira o seu presente, rouba a mesa posta de hoje por uma fome imaginária de amanhã. Rouba o abraço de hoje por um medo de amanhã. Rouba a gratidão de hoje por um S que nunca termina. O mundo planeja o futuro com ansiedade, como se a preocupação fosse sinônimo de responsabilidade. Mas a fé o entrega com esperança. E aí está o paradoxo. Os que mais se preocupam com o amanhã são os que menos o desfrutam quando ele chega. Porque chegam cansados, chegam com a alma enrugada, chegam como se já tivessem travado 1000 batalhas. Em contrapartida, os que entregam a Deus aprendem a viver cada dia com mais plenitude, porque entendem que o futuro está nas mãos daquele que já esteve lá. Deus não caminha como você, passo a passo no tempo, surpreendido pelo que vem.
Ele vê o fim desde o princípio. E se ele já está no seu amanhã, então o seu amanhã não está sozinho. Imagine que você está caminhando à noite por uma floresta. Você não tem um mapa inteiro iluminado diante de si. Tem uma lanterna, e a lanterna não mostra todo o caminho, apenas alguns passos à frente. Mas esses passos são suficientes, sempre foram suficientes. Deus guia você assim, não porque queira torturá-lo com incerteza, mas porque quer ensiná-lo a confiar. Se Deus mostrasse todo o futuro, você não precisaria de fé, apenas de controle. Mas Ele não chamou você para controlar, chamou para segui-lo. E o próximo passo, esse pequeno passo que pode dar hoje, Deus sempre ilumina. Então, quando a sua mente saltar para o futuro com ansiedade, traga-a de volta com uma pergunta simples e santa. O que posso fazer hoje neste momento sobre isso? Se há algo a fazer hoje, faça com excelência e calma. Faça a sua parte e solte o restante. Mas se não há nada a fazer hoje, então solte com intenção. Não continue mastigando. Não continue imaginando. Não continue ampliando. Diga com firmeza, como quem fecha uma porta para proteger a própria paz. Amanhã terei graça para amanhã. Hoje só preciso de graça para hoje. Deus não dá graça para amanhã hoje. Ele dará amanhã quando você precisar. E isso não é limitação, é misericórdia. Deus está evitando que você viva sobrecarregado. Está protegendo a sua alma do esgotamento crônico. Está ensinando você a respirar, a soltar, a viver com mãos abertas. A fluir com Ele em vez de lutar contra um futuro que não pode controlar. E ouça este sussurro como se Deus estivesse perto do seu ouvido. Eu já estive no seu amanhã e não é tão assustador quanto você pensa. A graça esperando por você lá. A provisão preparada para você. Você não precisa se adiantar a mim com a sua preocupação. Descanse hoje, eu cuido do amanhã. Sempre cuidei. Sempre cuidarei. Quando você solta o passado e solta o futuro, algo extraordinário acontece. Começa a experimentar uma paz que não sabia que era possível. Uma paz que não depende de que tudo esteja perfeito. Uma paz que guarda o seu coração, mesmo quando tudo ao redor parece tremer. Vamos falar sobre essa paz. Número 12. A paz que nasce de soltar. Há uma paz que o mundo conhece, mas é frágil. É a calma que surge quando tudo está sob controle, quando o telefone não toca com más notícias, quando o corpo se sente bem, quando as contas estão em dia, quando ninguém discute, quando o cenário parece limpo. Essa paz depende de que a vida coopere. E por isso dura pouco, porque a vida muda. Por isso você sente que só tem momentos de calma entre tempestades. Porque essa paz é como uma vela acesa em um lugar com vento. Qualquer sopro a apaga. Mas a paz de Deus é outra coisa. Não é a ausência de tempestades. É a presença de confiança no meio delas. E essa paz só chega quando você solta o que nunca foi seu para carregar. Filipenses 4, 6 e 7 é uma porta aberta para um pacto. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja a sequência. Você entrega, Deus guarda. Você apresenta, Deus protege. Você solta, Deus sustenta. Essa paz não surge porque o problema desapareceu. Surge porque mudou o lugar onde o problema está. Antes, estava sobre o seu peito. Agora está nas mãos de Deus. E quando algo está nas mãos de Deus, mesmo que você ainda não entenda, já está no lugar mais seguro do universo. Por isso Jesus disse em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem nem tenham medo. Ele não oferece uma paz emprestada, uma paz superficial. Ele entrega a sua própria paz. E a paz de Jesus é diferente porque não depende de circunstâncias, depende de relacionamento. Quando você está perto dele, algo dentro de você se alinha, não porque tudo fora se alinhou, mas porque o centro da sua alma volta ao seu lugar.
A paz do mundo é um resultado. A paz de Deus é uma presença. E quanto mais perto você está da sua presença, mais o ruído interno diminui, mesmo que o ruído externo continue. Soltar não tira o seu poder, dá descanso. O controle promete segurança, mas entrega ansiedade. Diz, se você administrar tudo, ficará bem. E você tenta, e se esgota. E quanto mais tenta controlar, mais descobre que a vida não se deixa dominar. A rendição, por outro lado, pede fé, mas entrega paz. E fé não é negar a realidade, é colocar a realidade no lugar certo. Fé é dizer, isso é maior do que eu, mas não é maior do que Deus. Fé é trabalhar com excelência sem viver escravo do resultado. Fé é amar sem sufocar. Fé é planejar sem idolatrar o plano. Fé é respirar fundo e lembrar, eu não sou Deus. E essa frase, quando desce ao coração, liberta. Pense naquela cena do Evangelho que sempre confronta a nossa ansiedade. Jesus dormindo no barco enquanto a tempestade rugia. Os discípulos gritavam, a água entrava, o vento batia, a noite se fechava. E ele dormia. Não dormia porque não se importava. Dormia porque conhecia o Pai. Dormia porque sabia quem sustentava a história. Essa paz é possível, não porque a tempestade não seja real, mas porque há uma realidade mais profunda do que a tempestade. Deus está com você. E se Ele está com você, a tempestade não tem a última palavra. Pode sacudir, mas não pode destruir. Pode gritar, mas não pode governar. Eu sei que você já tentou muitas coisas para sentir paz. Distrai-se, ocupa-se, força-se a ser forte, repete frases, busca alívio em pequenas fugas. E sim, algumas coisas acalmam por um momento. Mas a paz que você está buscando não é apenas uma técnica, é um lar, é voltar para aquele que o criou. É permitir que Deus seja Deus na sua vida. É parar de negociar com o céu como se o seu controle fosse necessário para que Deus haja. Há um ponto em que a oração deixa de ser uma lista de exigências e se torna um ato de rendição. Senhor, aqui está, eu não posso, mas Tu podes. A paz mais profunda não vem de resolver todos os seus problemas, mas de entregá-los a quem pode resolvê-los. E há uma imagem que quero que você sinta, não apenas entenda. Imagine um barco em águas turbulentas. As ondas o atingem, o vento o empurra, tudo se move. Mas abaixo, invisível, há uma âncora. Ela não impede as ondas, não silencia o trovão, mas impede que o barco seja arrastado. Essa é a paz de Deus. Não promete que nunca haverá tempestade. Promete que você não será arrastado, que o seu coração pode permanecer ancorado enquanto o mundo treme, que os seus pensamentos podem ser guardados enquanto o cenário muda. E hoje, quando sentir a ansiedade subir como uma maré, não corra primeiro para controlar. Pare, respire e use Filipenses 4, 6 e 7 como sua âncora viva. Senhor, apresento esta situação a Ti, integro-a com oração e súplica. E também te dou graças porque, mesmo sem ver a saída ainda, Tu continuas fiel. Recebo a Tua paz, que excede o meu entendimento. Guarda o meu coração, guarda os meus pensamentos, em Cristo Jesus. Isso não é magia, é pacto, é promessa, é uma troca santa. Você deixa o peso, Deus lhe dá descanso. E aqui veio o sussurro que cura, como se o próprio Deus falasse com você. A minha paz eu lhe dou, não como o mundo dá. A minha não depende de que tudo esteja bem. Depende de que eu esteja com você. E eu estou com você. Sempre, na calmaria e na tempestade. Na certeza e na dúvida. A minha paz é o meu presente para você. Receba-a. É sua. Número 13. Sinais de que você está retendo o controle. Há um espelho que não mente e não é o que você tem pendurado na parede. É o espelho do coração quando você fica a sós com Deus, sem frases bonitas, sem desculpas, sem aquela máscara espiritual que às vezes usamos para não nos sentirmos vulneráveis. Porque sim, você pode dizer, confio, e ainda assim viver com o peito apertado.
Pode declarar Deus está no controle e ao mesmo tempo estar revisando, calculando, antecipando, empurrando, forçando. E isso não faz de você um mau crente. Faz de você humano, mas também está roubando a sua paz. Por isso hoje não viemos para nos julgar, viemos para olhar com honestidade, para abrir o coração como quem abre um quarto fechado há anos. E a oração que inicia tudo é simples, profunda, perigosa para o orgulho, mas curadora para a alma. Salmo 139, 23 ao 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração não é para os perfeitos, é para os cansados, para os que já perceberam que o controle promete segurança, mas cobra com angústia. E é importante que você entenda isto. O coração humano é especialista em auto-engano. Jeremias diz sem adornos em Jeremias 17, 9 ao 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Percebe? Deus não se surpreende com a sua luta. Deus não se escandaliza com seus medos. Mas Ele quer que você pare de mentir para si mesmo, porque a mentira interna se transforma em prisão, ainda que por fora pareça prudência, responsabilidade ou maturidade. O controle nem sempre chega como tirania. Às vezes chega disfarçado de só estou sendo precavido. Às vezes se veste de se eu não fizer, ninguém fará. Às vezes se esconde dentro de uma oração ansiosa que soa mais como lista de exigências do que como conversa de confiança. Há pessoas que oram, mas por dentro continuam negociando com Deus, como se a paz dependesse de garantias. E aí está o sinal. Se a sua paz depende de informação, você não está descansando em Deus, está descansando na sua capacidade de prever. Olhe para si com ternura, mas com verdade. Se você não consegue dormir porque gira em torno do mesmo pensamento repetidas vezes, ainda não soltou. Se deita e a mente começa a repetir cenários, discussões, futuros possíveis, catástrofes imaginárias e o coração acelera como se estivesse em perigo, isso é um sinal. Se precisa saber cada detalhe, cada passo, cada resultado antes de conseguir respirar tranquilo, é outro sinal. Se verifica compulsivamente o telefone, o e-mail, as notícias buscando uma certeza que acalme a sua alma, o controle está apertando você por dentro. E se o seu corpo continua tenso mesmo enquanto ora, talvez a sua boca tenha declarado entrega, mas a sua mente voltou a segurar o volante. O tolo acha que soltou porque já não fala sobre o assunto. O sábio percebe que a verdadeira prova não é o silêncio exterior, mas a reação interior. Você sabe que soltou algo quando consegue pensar nisso sem que o peito se feche. Sabe que entregou quando pode mencionar o tema sem que a alma entre em pânico. Soltar não é esquecer a força, é lembrar com paz. Às vezes asfaltamos por cima das nossas lutas, como se encobrir fosse o mesmo que curar. Por fora tudo parece organizado. Estou bem, já passou, não me afeta. Mas por baixo, as raízes do controle continuam crescendo. E essas raízes sempre encontram uma forma de aparecer. Na insônia, no mau humor, na irritação com quem você ama, na necessidade de ter a última palavra, na incapacidade de descansar sem sentir culpa. O controle enterrado rompe o asfalto mais cedo ou mais tarde, porque o que não é entregue a Deus se transforma em peso dentro de você. Hoje, faça um exame do coração suave, mas real. Procure um lugar silencioso. Respire e diga ao Senhor com honestidade: mostra-me o que ainda não soltei de verdade. Depois escute o seu corpo. Onde está a tensão? Na mandíbula, nos ombros, no estômago. Escute a sua mente. Que pensamento volta como um imã? Escute o seu travesseiro. Que assunto rouba o seu sono? O que surgir ali, nomeie-o sem vergonha. Deus já conhece. E, em vez de esconder, entregue. Isso também te dou. Isso também solto. Grave esta frase em você. Dizer confio é fácil.
A prova está no seu corpo, na sua mente e no seu travesseiro. Se o seu corpo grita tensão, se a sua mente grita controle, se o seu sono grita ansiedade, não se condene, apenas reconheça. A honestidade é o primeiro milagre. A humildade é a primeira porta. E o Pai não castiga a sinceridade. Ele a abraça e ouça este sussurro de graça, como se Deus falasse diretamente a você. Não me assusta o que você encontrar no seu coração. Eu já conheço. O que quero é que você também veja. Não para condenar, mas para libertar. Traga à luz o que esconde na sombra e verá como a minha graça transforma. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser honesto. Agora que você já identificou onde ainda retém o controle, a pergunta inevitável é esta: como se solta de verdade, na prática, no dia a dia? Quando os pensamentos voltam e a ansiedade tenta retornar, sim, há passos concretos, sim, há uma prática diária. E é exatamente isso que vamos ver agora. Número 14, o processo de soltar, passos práticos. Soltar não é um evento único, é uma disciplina diária. É como o músculo da alma que se treina com repetição, não com um único momento emocional. E aqui vem uma verdade que liberta você. Você não está falhando porque hoje voltou a doer, porque hoje voltou a apertar, porque hoje a ansiedade retornou. Você está apenas em processo. Assim como ninguém fica forte com uma única ida à academia, ninguém se torna livre do controle com uma única oração intensa. A liberdade é construída a cada manhã, quando você escolhe novamente se render. A Escritura não manda você carregar, manda transferir. Salmo 55, 22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregar não é apenas suspirar e pronto. Entregar é colocar algo nas mãos de outro, é dizer: isso já não é meu. E 1 de Pedro 5, 6 confirma com firmeza e ternura: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Humilhar-se aqui não é sentir-se menor, é deixar de brincar de ser Deus, é reconhecer: Senhor, eu não controlo tempos, portas, pessoas, resultados, nem o amanhã, mas Tu controlas. O prático começa quando você torna específico, porque dizer, Senhor, te entrego tudo, soa bonito, mas muitas vezes é tão genérico que a sua mente não acredita. O seu coração precisa de nome e sobrenome. Por isso, quando for soltar, não faça de forma abstrata. Diga como é: Senhor, hoje te entrego a minha necessidade de que essa pessoa mude. Senhor, hoje te entrego o meu medo de que o dinheiro não seja suficiente. Senhor, hoje te entrego a urgência de que o meu plano funcione agora. Nomear torna real. E quando você torna real, a sua alma deixa de esconder na sombra. E entenda isto: a oração de rendição não é resignação, é transferência de propriedade. Resignação diz: bem, não deu certo, desisto porque perdi. Rendição diz: isso é tão importante para mim que não vou destruí-lo com as minhas próprias mãos. Coloco nas tuas mãos. Não é já não me importa, é importa tanto que confio mais em ti do que em mim. Isso é fé prática, isso é descanso ativo. Você faz a sua parte com excelência, mas para de sufocar o resultado. Porque a paz não se conquista controlando, se recebe confiando. Agora quero que você leve isso para o corpo, porque muitas batalhas espirituais são sentidas primeiro no corpo. Faça comigo, feche o punho com força, como quando quer segurar algo. Sinta a tensão nos dedos, no antebraço, no peito. Assim é viver controlando. Agora solte o ar lentamente e abra a mão, dedo por dedo. Sinta o corpo relaxar. Essa é uma microprática santa. Quando a ansiedade subir, o seu corpo pode ajudar você a obedecer. Feche o punho e abra enquanto diz: Senhor, eu solto nas tuas mãos. Às vezes a alma aprende a se render quando o corpo para de lutar. E pratique no pequeno antes que venha o grande, porque a vida não avisa. Quando a tempestade chega,
mas permite que você treine todos os dias com coisas pequenas. O trânsito que não anda, a fila que aumenta, a mensagem que não chega, a resposta que demora, o plano que atrasa, a porta que não se abre. É aí que a rendição é treinada. É aí que você decide não viver com o coração apertado. É aí que diz: Senhor, eu não controlo isso, não me pertence. Tu sustentas o meu dia. Se aprender a soltar o pequeno, a sua alma não colapsa quando precisar soltar o grande. Dou a você uma prática simples por 7 dias, e é tão simples que a sua mente vai querer desprezar. Mas o simples repetido transforma a vida. Antes de se levantar, antes de pegar o telefone, antes de entrar no barulho, faça a oração do amanhecer. Respire e pense em 3 coisas que hoje estão pesando sobre você. Apenas 3 para que seja concreto. E diga a Deus assim, sem enfeites: Senhor, hoje te entrego isto, e isto, e isto. Recuso-me a carregar sozinho. Pertence a ti. Sustenta o meu coração. Depois, acrescente gratidão, mesmo que ainda não sinta nada. Obrigado porque a tua mão é poderosa. Obrigado porque tu nunca chegas atrasado. Obrigado porque me sustentas. Você não está manipulando Deus com palavras, está reeducando o seu coração a descansar. E quando durante o dia você voltar a apertar, porque vai acontecer, não se ofenda, não se condene, não diga de novo. Apenas abra a mão outra vez. A liberdade não se prova por nunca recair, prova-se por voltar a se render mais rápido. Cada vez que você solta, ainda que imperfeitamente, a sua alma aprende um novo caminho. E chega um dia, sem que perceba, em que já não aperta como antes. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque o seu coração já aprendeu onde descansar. Hoje Deus diz a você, com paciência: hoje não peço perfeição, peço prática. Cada vez que você solta, eu recebo. Não se frustre quando voltar a apertar. Apenas abra a mão novamente. Eu sou paciente com você. Estou aqui toda vez que decide me entregar algo. Continue treinando. A paz que você busca não está longe, está do outro lado das suas mãos abertas. Número 15. O convite de Deus: venha a mim e descanse. Há um convite que não soa como exigência, mas como lar. Depois de tanto pensar, depois de tanto carregar, depois de tantas tentativas de manter tudo de pé com as próprias mãos, Jesus não se aproxima para pedir mais um esforço. Ele se aproxima para sussurrar uma palavra simples: venha. Não venha quando estiver forte, não venha quando tiver respostas. Apenas venha do jeito que você está. Em Mateus 11, 28 ao 30, Jesus diz: venham a mim, e ali, nessas poucas palavras, a mentira que tem mantido a sua alma tensa começa a se desfazer. Porque você tem vivido como se o seu valor dependesse de aguentar, como se descansar fosse perder, como se soltar fosse irresponsável. Mas Jesus não humilha o seu cansaço, ele o honra. Ele olha para você e reconhece: você está cansado, está sobrecarregado, e não o acusa por isso. Ele o convida. E veja a ternura do coração de Cristo. Eu lhes darei descanso. Ele não oferece um remendo, não oferece uma pausa que dura o tempo de uma boa notícia. Ele oferece descanso para a alma, aquele lugar interior onde ninguém o vê, onde você realmente é você, sem máscaras. Esse descanso não depende de que tudo esteja bem por fora. Depende de que Ele esteja com você por dentro. Por isso a sua paz não é como a do mundo, porque a paz do mundo desmorona quando o plano desmorona. A paz de Cristo permanece quando o plano cai, porque não estava sustentada pelo seu controle, mas pela sua presença. Talvez você tenha pensado: se eu soltar, tudo vai desmoronar. E por isso, continua apertando, mesmo sem forças. Mas a verdade é o contrário. Quem desmorona é o seu coração quando tenta carregar tudo sozinho. Jesus fala de jugo, e isso é importante, porque um jugo não é usado para caminhar sozinho, é usado para caminhar acompanhado. Ele não diz carregue mais, ele diz caminhe comigo. O seu jugo
é suave porque ele assume a parte pesada. E o seu fardo é leve porque o que o esmaga não vem de Deus, vem desse impulso interior de querer garantir tudo, controlar tudo, antecipar tudo. E aqui quero dizer algo com toda clareza. Você não nasceu para ser o seu próprio salvador. Você não nasceu para sustentar o universo. Há um lugar que pertence somente a Deus. O lugar do controle final, o lugar da soberania, o lugar de escrever o último capítulo. Quando você tenta ocupar esse lugar, se quebra. Não porque seja fraco, mas porque é humano. E Deus nunca pediu que você fosse Deus. Por isso o Salmo 62, 1 ao 2, diz que somente em Deus a alma encontra descanso, que dele vem a salvação, que ele é rocha, salvação e fortaleza. Perceba, o Salmo não diz nas suas estratégias, não diz na sua capacidade, não diz no seu controle. Diz somente em Deus. Porque há descansos que não são encontrados em uma técnica, nem em uma distração, nem em uma vitória. São encontrados em uma pessoa. E essa pessoa não está apressando você, está esperando. Imagine isto, devagar, como uma criança que correu o dia inteiro, tentou ser valente, tentou não chorar, tentou provar que conseguia, mas já não consegue. As pernas tremem, o peito bate rápido e faltam palavras. Então ela olha para o pai não faz um discurso, não entrega uma lista de instruções, apenas abre os braços. E a criança corre com as últimas forças que tem, não para provar algo, mas para se render. E quando chega, deixa-se carregar. Não porque perdeu, mas porque finalmente se lembra de quem a sustenta. É isso que Jesus está oferecendo hoje a você. Não uma religião de faça mais. Não uma vida de aperte mais. Um abraço, um lugar seguro onde a sua respiração se acalma, onde a sua mente para de lutar com cenários, onde o seu coração volta a ser criança diante do Pai. Porque Jesus não pede que você resolva, Ele convida você a vir cansado e deixar-se carregar. Feche os olhos por um momento, nem que seja por dentro, e deixe a sua alma dizer a verdade sem maquiagem. Pai, eu venho a Ti, estou cansado, estou sobrecarregado, já não quero lutar sozinho. E nesse ato simples, algo começa a se romper, mas não é a sua fé, é a prisão do controle. Solte e flua. Deus sustenta o que as suas mãos não conseguem. E agora receba este sussurro como se o céu diminuísse o volume para falar ao seu ouvido. Meu filho, minha filha, você carregou mais do que lhe cabia. Tentou ser forte enquanto por dentro estava se apagando. Venha a mim, deixe as pedras pelo caminho, deixe a preocupação nas minhas mãos, deixe o medo aos meus pés. O que você não pode carregar, eu carrego. O que você não pode resolver, eu ordeno no meu tempo. Respire, descanse, eu estou com você sempre. E que esta noite a sua alma encontre repouso, que o seu coração seja guardado e que a paz de Deus envolva você como um abraço que finalmente lhe permite soltar. Amém. Você percorreu um caminho profundo nesta mensagem, desde reconhecer que o controle é uma ilusão até descansar nos braços do Pai. Quero que grave 3 verdades no seu coração, antes de ir embora. Primeira, o controle promete segurança, mas entrega ansiedade. Cada vez que você aperta, perde. Cada vez que solta, Deus sustenta. Segunda, a paz de Deus não depende das suas circunstâncias, depende da sua rendição. Você pode ter paz no meio da tempestade quando para de tentar controlar o clima. Terceira, soltar não é um evento, é uma disciplina diária. Cada manhã é uma nova oportunidade de abrir as mãos e dizer: hoje eu confio, hoje eu solto, hoje eu fluo contigo, Senhor. Esta noite, antes de dormir, faça o exercício do punho. Feche-o com força, sinta a tensão. E enquanto exala, abra-o lentamente dizendo: Senhor, isto eu solto nas tuas mãos. Faça isso quantas vezes precisar. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que hoje está carregando mais do que pode. Alguém que precisa ouvir que pode soltar. E, se ainda não fez,
Inscreva-se para continuar recebendo estas palavras. Lembre-se, solte e flua. Deus sustenta o que as suas mãos não conseguem. Que o Deus de toda paz lhe conceda a graça de soltar o que não lhe cabe carregar. Vá em paz, amado de Deus. Você nunca caminhou sozinho, nunca caminhará.